Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai ver algumas fake news e mitos sobre a franquia Sonic. Inclusive alguns mitos e fake news estão tão enraizados na franquia Sonic que provavelmente você acredita que algum deles seja verdade. Então nisso, no vídeo de hoje eu vou tentar desmentir eles. Começando com o primeiro mito, que é o mito do Silver ser parente do Shadow. Esse mito na verdade tem duas bases bem simples. A primeira é que o Silver é baseado no Trunks, inclusive essa é uma das referências do Dragon Ball que é confirmada, não é nem teoria dos fãs ou paralelo, ela é realmente confirmada. Já o Shadow, muita gente fala que ele lembra o Vegeta. E de certo, olhando por fora, ele realmente lembra o Vegeta, apesar de que tem muita coisa que ele não é igual ao Vegeta. Mas de fato, ele tem algumas características que acabam lembrando ele. E por conta disso, a galera associou meio que, bom, o Trunks é filho do Vegeta. E o Shadow lembra o Vegeta. Então o Silver deve ser filho ou descendente do Shadow. Como o Silver é do futuro, a galera colocou como se ele fosse um descendente do Shadow. Só que tipo assim, isso nunca, mas nunca foi citado. Assim, ele meio que se dá bem com o Shadow durante a modo história dele, mas é meio que isso, sabe? Então, não, nunca foi citado esse tipo de coisa. Isso daí é coisa de criação dos fãs e tudo mais. Fora que, se ele fosse realmente um descendente do Shadow, era pra ele ter uma super velocidade também. Coisa que o Silver não possui, tá? Sim, o Silver é super rápido, mas ele se movimenta mais com os poderes específicos. E não numa velocidade, vamos dizer assim, pura de corrida, que nem é o Sonic e o Shadow. Então não, esse lance dele ser descendente do Shadow é mais uma vez um mito. Outro mito causado por confusão dos fãs tem a ver com o Fleetway Sonic. Vindo direto dos quadrinhos da Fleetway, o Sonic aqui tem a famosa forma Super Sonic da Fleetway, que é basicamente o Sonic ficando incontrolável e do mal. Seria mais ou menos quando o protagonista de Shonen tá com a transformação inicial de quando ele fica puto ou perde o controle, tá? E por muita gente ver que ele perde o controle e bate nos próprios amigos, fizeram meio que a suposição de que o Fleetway Sonic é alguém que é todo coitadinho e que não sabe das consequências e tudo mais. Sendo que o Sonic da Fleetway, ele é uma versão bem arrogante e até, vamos dizer assim, não tão legal do Sonic. Claro, ele não é nenhum vilão ou coisa desse tipo, ele ainda é o herói e ainda tem traços de personalidade do Sonic que a gente conhece. Mas ainda assim ele é uma versão bem mais irresponsável do herói, mesmo ele ainda sendo uma pessoa do bem, tá? Vale salientar que ele não é nenhum vilão na forma base, na forma super é outros 500 que nem dito antes. Mas enfim, indo pro próximo mito aqui no vídeo, nós temos um mito que muita gente acredita, mas é porque ele não é totalmente um mito. Ele na real é uma meia verdade, que é o fato do planeta em que o Sonic e os amigos dele vivem serem Mobius. E aqui meio que vamos dizer assim, é uma meia verdade, porque nas HQs da Arctic sim, é Mobius. E nos filmes em que o Sonic é um alienígena, o planeta natal dele não recebeu nome. Mas como alguns produtos relacionados chamam de Mobius, então dá pra considerar que é Mobius. E se eu não tô enganado, é o mesmo caso do Sonic X, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não tô enganado, lá também não tem um nome. Mas a galera também costuma falar que lá é Mobius, então vou considerar que Sonic X também é Mobius. E na real, todos os mundos em que basicamente não tem humanos, ou melhor, só tem o Dr. Eggman de humanos, porque é simples, gente, o Dr. Eggman é um humano, caso vocês não saibam. A galera meio que classifica como Mobius também. Mas nos jogos especificamente, o planeta é o planeta Terra, já que em diversas ocasiões os personagens chamam o planeta que eles estão de planeta Terra. E a história dos jogos até então nunca mostrou um retcon que a franquia sofreu, de que na verdade o planeta não se chamaria Terra, seria outro planeta ou coisa desse tipo. Mas não, o planeta é o planeta Terra. E aqui fica meio que mais uma curiosidade extra. Esse rumor provavelmente foi muito confundido por causa das fitas de Mobius. Quem assistiu a parte 6 de Jojo já sabe o que é uma fita de Mobius. Mas explicando o que ela é basicamente, como o próprio nome já diz, uma fita que passa dentro dela. Meio que não tem diferença entre você estar no lado de dentro dela e do lado de fora dela. É como se o lado de dentro e o lado de fora fosse a mesma fita. Eu sei que é difícil de perceber, mas basicamente é essa fita aí que está aparecendo na tela. E basicamente, um dos produtores de Sonic acabou falando que eles usaram essa fita, esse formato, naqueles loop que tem no Sonic 2. Que na verdade Rio tem um bem no comecinho do jogo. E a galera, por algum motivo, começou a pegar essa informação e tal, e começou a espalhar que esse era o nome do lugar em que o Sonic vivia. Isso acabou chegando na SEGA, pelo jeito, que acabou deixando que o Sonic, em outras interpretações, vivesse nesse mundo de Mobius. Agora, do porquê que ela decidiu deixar o universo principal dos jogos como o planeta Terra em vez de Mobius é um grande mistério. O quarto mito é um mito até que simples, mas é bem curioso, que no caso tem a ver com a relação de que o Shadow é um personagem que não sorri e que ele é sério o tempo todo. E bom, esse mito surge porque a galera acha que o Shadow é 100% o oposto do Sonic na quesito personalidade. E de fato, a personalidade do Shadow é de fato mais séria, o que não impede ele de sorrir. Porque o Shadow ele não é o Batman, inclusive o Batman também já sorriu em alguns quadrinhos, tá? A galera trata isso como se fosse, nossa, agora fudeu, o Batman tá sorrindo não sei o que, sendo que não, gente, o Batman já sorriu em alguns momentos e tal. Tipo, da vez que o cara pediu desculpa pro Batman porque o herói favorito dele era o Superman, e o Batman vai lá e responde que também é. Mas enfim, voltando a falar do Shadow, uma das cenas que viralizou recentemente envolvendo o jogo Sonic Shadow Generation foi uma cena em que ele está feliz e sorrindo, conversando com a Maria e tal naquele looping temporal do Time Eater.
E fora isso, ele também já sorriu no anime do Sonic X, na adaptação do Sonic Adventure 2. E bom, aproveitando que a gente falou do Time Eater, tá aí mais um assunto que a galera acha que é furo de roteiro ou coisa desse tipo. Que é o fato da parte do Shadow no Sonic Shadow Generation ter fases do Sonic Forces, eventos que não tinham acontecido na época em que o Sonic Generations aconteceu. Ou do fato do Shadow enfrentar o Mephiles, sendo que a história do Sonic 2006 foi apagada da linha do tempo. Mas gente, primeiramente falando sobre as fases do Sonic Forces. Gente, tá certo que os eventos do Sonic Forces ainda não tinham acontecido, mas você tem que lembrar que o Time Eater, como o próprio nome já diz, é uma criatura que consegue mexer com o tempo, independente se for passado ou futuro. E ele conseguir acessar eventos que ainda não aconteceram meio que é normal, até porque vale lembrar, o futuro no universo de Sonic ele é constante. Ou seja, é como se fosse uma linha do tempo única, podemos dizer assim. Já na parte do Mephiles, isso daqui não cabe só ao Mephiles, mas também as fases que a gente passa no Sonic 2006 e na batalha de rival com o Silver que a gente tem também no jogo normal. Mas muita gente fala que isso seria um furo de roteiro, porque no caso essas fases acabaram sendo apagadas da linha do tempo. E na verdade toda a história de Sonic 2006 acabou sendo apagada na linha do tempo e tal. E de fato, essas coisas aconteceram. Porém, nunca é dito que o Time Eater não pode conseguir acessar lugares do tempo que foi apagado. E assim, não é nenhum absurdo pensar isso, porque para derrotar o Time Eater foi preciso a ajuda de um Super Sonic moderno e um Super Sonic clássico. Então não é nenhum absurdo pensar que ele podia ter feito isso. Ou se não, ele poderia ter impedido que o Sonic e a Elise viajassem no tempo e impedisse que eles apagassem a Samus, que deu origem a todos os eventos do Sonic 2006. Ou seja, basicamente tem duas possibilidades, ele pode simplesmente ter trazido a linha do tempo de volta, ou pode ter impedido que ela fosse resetada. De qualquer forma, as habilidades do Time Eater permitem que ele faça esse tipo de coisa. Indo pro último mito aqui do vídeo, nós temos um mito relacionado ao Shadow novamente. E o mito é que o Shadow é o único personagem que consegue usar o controle do caos com apenas uma esmeralda. Sendo que o Silver no Sonic 2006 já mostrou conseguir fazer o controle do caos com apenas uma esmeralda. E não só isso, como o Sonic também já fez o controle do caos com uma esmeralda e com esmeraldas falsas, vale lembrar. Essa informação é falsa por conta das outras habilidades do Shadow que ele usa baseadas no Chaos Control, como por exemplo o Chaos Spear e outras habilidades que ele desenvolve ao tirar seus anéis, que servem como contenção do seu poder. Então apesar do Shadow ser conhecido por fazer o controle do caos com uma esmeralda, os outros personagens também são capazes de fazer essa mesma habilidade. Enfim gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser receber notificações de vídeos de live novas, entre no nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do iPix vai estar no comentário fixado. É isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!